Boa tarde a todos. Registrar a presença dos vereadores que estão aqui presentes. Vamos iniciar a segunda RDQ da Saúde. A secretária Luciana se encontra já aqui na mesa com a gente. A vereadora Denise Almeida e o vereador Vladimir Labanca e Jojo Guerra. Então vamos iniciar a RDQ, onde eu peço a colaboração a todos os vereadores e que a gente vai dar 7 minutos a cada vereador para fazer seus questionamentos e suas perguntas. Peço aos vereadores que esses 7 minutos eles sejam cumpridos e que externe todas as suas dificuldades ou todos os seus esclarecimentos à secretária, e a secretária vai responder. Então, vamos iniciar a RDQ. Passo a palavra para a secretária de Saúde, dona Luciana. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores presentes, o pessoal que está aqui assistindo também. A gente vai dar início à apresentação do relatório quadrimestral, segundo quadrimestre desse ano de 2022, né, seguindo o que diz a legislação, que é a Lei Complementar 141 de 2012. Pode passar. A base legal, que vocês já conhecem, né, que a gente sempre faz essa discussão aqui a cada quadrimestre, pode passar. Não, tá bom mesmo. A estrutura que vai ser apresentada, ela é trabalhada em 3 tópicos: o montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou que estão em fase de execução para o período, e a oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial, seja ela própria, contratada ou conveniada, e os indicadores de saúde. Pode passar. A base legal ainda, pode passar. Nessa tela nós podemos ver a receita, né, do segundo quadrimestre de 2022, no período de maio a agosto de 2022. Recursos próprios do município, R$ 51.648.920,19. Recursos provenientes do governo estadual, R$ 846.613,85. E o recurso proveniente do governo federal, R$ 59.156.323,02. Né? No total de despesas liquidadas nesse exercício, 46,24% executada com receita do próprio município, 53% com receita do governo federal e 0,76% com recursos provenientes do governo estadual. Chama a atenção o investimento por parte do município, né? A gente sabe que a saúde, ela é com financiamento tripartite, mas chama a atenção que o percentual de investimento municipal seja bem próximo ao percentual de investimento federal. Então, a gente vê, historicamente, no SUS, que desde o ano de 2022 não está tendo um acréscimo no recurso do governo federal para os municípios, e os municípios estão abarcando cada vez mais com o custeio da saúde. O gasto com saúde no segundo quadrimestre de 2022, as despesas, né? Despesa com pessoal e encargos, R$ 49.862.732,58. Outras despesas de custeios, despesas gerais de custeios, R$ 63.188.619,11. E as despesas com investimento, R$ 458.809,35. Totalizando R$ 113.510.161,04. Essas despesas executadas, né, separadas pela atenção básica, médica e alta complexidade, suporte profilático e terapêutico, vigilância em saúde e as outras subfunções, que é onde entram as despesas patronal, a folha de pessoal e vale transporte. Então, aqui ela está destrinchada, né, por área. Vocês podem ver a atenção básica em torno de 24 a 25 milhões. Na média e alta complexidade, R$ 39.278.266,01.
Na área de suporte profilático e terapêutico, R$ 1.825.315,92. Vigilância, R$ 5.174.899,83. E nas outras subfunções, R$ 42.252.591,20. Totalizando nesse quadrimestre os 113 milhões já citados. Para o cálculo do gasto mínimo, como definido na legislação, no quadrimestre, levando em consideração as receitas e impostos de transferências constitucionais, da dívida ativa, multa e juros de mora dos impostos, recebemos R$ 112.970.987,44. Das transferências da União e do Estado, referentes ao FPM, CMS, IPVA, entre outros, 242 milhões, 300.696,13. O total da receita para fins de apuração, R$ 355.271.683,57, dos quais 15% devem ser aplicados na saúde, totalizando R$ 53.290.752,54. Então, esse seria o investimento do quadrimestre, pode passar, para alcançar os 15%. Nesse quadrimestre, de maio a agosto, nós conseguimos totalizar R$ 51.648.950,19, totalizando um investimento de 14,54%. Lembrando, que a aferição do percentual mínimo de aplicação, ela é totalizada no final do ano. Então, no quadrimestre ficamos com 14,54%, mas a projeção é que agora, no terceiro quadrimestre, a gente ultrapasse os 15%. Pronto, os processos de auditoria que estavam em andamento no segundo quadrimestre de 2022, a unidade auditada foi a Policlínica Barros Barreto, o qual o demandante foi o componente municipal de auditoria do município, da Secretaria de Saúde, número de auditoria 13, e a finalidade é verificar e estabelecer medidas de controle de riscos elétricos, elaborar checklist de segurança para as instalações elétricas, a fim de orientar a identificação de pontos de não conformidades às normas de segurança, NR10, NBR 5410, NBR 13.534, NBR 13.570, a fim de eliminar ou mitigar os riscos elétricos, servindo também como padrão para as demais unidades de saúde do município. O status da auditoria em andamento, e só para acrescentar informação, nós estamos com uma empresa fazendo toda a revisão da parte elétrica da Barros Barreto também, que já está em execução. A produção dos serviços de saúde do segundo quadrimestre, de maio a agosto. Aqui nós temos a descrição dos estabelecimentos, que já são conhecidos por todos os vereadores. A cada quadrimestre a gente apresenta, e nesse quadrimestre não houve equipamento novo. Na verdade, a Academia de Saúde Tabajara. Da rede conveniada dos prestadores também, Hospital Tricentenário, Clinop, CEOP, de Imagem, Elo, Hemolab e IMEP. Não houve novos prestadores credenciados. Aqui nós temos um gráfico que mostra a produção ambulatorial por grupo de procedimento, onde nós destrinchamos o grupo de procedimento de ações de promoção, ações de finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos, onde a gente vê uma inversão dessa curva, porque a gente deveria ter um montante bem maior de ações de promoção à saúde, e quando nós vemos, a gente tem um montante maior de ações de procedimentos clínicos e com finalidade diagnóstica e também cirúrgico. Pode passar. O número de procedimentos com finalidade diagnóstica, consultas e atendimentos, a gente tem aqui, destrinchado o mesmo do gráfico anterior, mas aqui só se trabalhou com a finalidade diagnóstica e as consultas e atendimentos, totalizando o procedimento de finalidade diagnóstica 676.018 e as consultas, atendimentos e acompanhamentos multidisciplinares como 537.593. Aqui está apresentado de janeiro a julho os procedimentos do SAMU Olinda por
unidade, né? No caso, SAMU Olinda UTI, ambulância básica 1, 2, 3, 4 e a motolância. Totalizando, né, de janeiro, esse não foi por quadrimestre, somou 3.000 atendimentos, 3.006 atendimentos. Pode passar. Internações hospitalares por especialidade, a gente também vê aqui de janeiro a julho, né? Agosto não entrou por questão de fechamento de sistema, onde a gente vê a linha de pacientes cirúrgicos, obstétricos se mantendo. A gente houve um crescimento nos últimos meses do paciente cirúrgico, com a ampliação das cirurgias. Os obstétricos, eles se mantêm, e também os pacientes de internamento clínico e pediátricos. Temos também uma ocupação na questão dos leitos integrais de saúde mental. Então, hoje, Olinda tem em seu território contemplado leitos cirúrgicos, obstétricos, clínicos, pediátricos e os leitos integrais de saúde mental, totalizando 5.010 atendimentos. Aqui em valores em termos de produção SUS, certo? Leite cirúrgico, totalizando R$ 441.311,35. Em leitos obstétricos, R$ 660.960,08. Leitos clínicos, R$ 1.500.493,84. E pediátricos, R$ 408.638,69. A fonte é o CHSUS, tá? Agora nós vamos apresentar os indicadores de saúde da vigilância e do programa Previne Brasil. Os indicadores pactuados no âmbito da atenção básica são 7. Nós temos a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natais realizadas, sendo a primeira até a 12ª semana de gestação. A meta é 45%, até o segundo quadrimestre nós obtivemos 41%. Na proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, a meta é 60%, nós estamos com 52%. Na proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, a meta é 60%, estamos com 24%. Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária em saúde, a meta é 40%, nós estamos com 20%, 19%, no segundo quadrimestre. Proporção de crianças de 1 ano de idade vacinadas na atenção primária contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por hemófilos, influenza e tipo B e polio inativado, nós temos 64%, a meta é 95%. Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre, 13%, a meta é 50%. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre, 5%. A meta é 50%. Vou passar. Os indicadores e as metas da vigilância em saúde, que é 90% dos registros de óbitos alimentados no SIM até 60 dias após o final do mês de ocorrência. Chegamos a 91,5% no segundo quadrimestre. 90% de registro de nascidos vivos alimentados no SINASC até 60 dias após o final de ocorrência, 94,77%. 82% dos contatos dos casos novos de hanseníase nos anos da corte examinados, chegamos a 58,5%. 70% dos contatos dos casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial examinados, estamos em 62,1%. 95% das notificações de agravos relacionados ao trabalho com o campo ocupação preenchido de acordo com o Código de Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, 100%. 95% das notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça-cor preenchido com a informação válida, 90,5%. Percentual de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, 57%. E a taxa de mortalidade infantil, que no segundo quadrimestre foi de 20,8%. A cobertura de atenção primária em Olinda, né?
hoje nós temos reconhecidas pelo Ministério da Saúde 57 equipes, chegando a uma cobertura de 66,93% de abril a julho. A última cobertura é 66,93% da atenção primária. Concluída a apresentação do relatório. Presidente. Então, concluída a explanação da secretária de Saúde, declaro aberto para os vereadores que queiram falar. Tem 7 minutos. Vou escrever aqui os vereadores que queiram falar. Escreva, presidente. Primeiro, Vinícius. Jesuíno, senhor presidente. Dete Silva, presidente. Jesuíno. Dete. Jojó. Quem mais? Everaldo. Denise. Flávio. Tostão. Alguém mais? Alguém mais vai querer falar? Alguém mais vai querer falar? Biai e eu, Saulo. 10 pessoas. Começo primeiro pelo vereador Vinícius Castelo. O senhor tem 7 minutos. Só para refrisar, para não ficar uma coisa cansativa, é bom a gente fazer todas as perguntas, porque são 10 pessoas. A 7 minutos se dá 1 hora e 10 minutos. Obrigado. Aí o primeiro é o Vinícius Castelo. Peço à secretária que ela vá anotando e no final ela sai respondendo tudinho. Viu? Obrigado. Eu posso? Oi? Tem como aumentar, não? Acho que já tá bom. Dá só um pouquinho. Começa com repouso médio. Tá bom aí. Uhum. Não, vou explicar. Bom dia, senhora secretária. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu vou tentar fazer milagre, senhora secretária, mas eu gostaria de pedir que a senhora vá anotando os questionamentos, porque são diversos e eu acho que a população merece respostas. O que eu estou trazendo aqui para poder iniciar é um resumo do relatório de vistoria 186 de 2022, realizado no dia 23 de 5 de 2022, pelo CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. E aí, abordando o ponto 4 desse relatório sobre repouso médico, a gente está vendo ali algumas imagens extremamente importantes desse relatório. O que fica identificado na fiscalização é que existe a falta de materiais básicos, como roupa de cama e roupa de banho para o uso comum dos médicos, né? Isso está diretamente em discordância à resolução do CEFM número 2056-13 do artigo 26. Então, deixar já constatado essa discordância, né, justamente do próprio relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. No ponto 7.6, traz aí, Priscila, 7.6, a gente consegue observar a falta de macas dentro da cidade, né? E aí a fiscalização desse relatório deste ano constatou que identificou que a base não dispõe de macas com rodas, nem macas para o atendimento de ambulância de suporte avançado, a ASA,
configurando irregularidade conforme a portaria 2048 da GM do 5/11 de 2002. É algo extremamente grave, né, diante, obviamente, da falta de máquinas aqui dentro da cidade. O ponto 7.2, a gente vê em relação ao número de ambulâncias disponíveis, que a fiscalização confirmou na vistoria presencial que a unidade detém apenas uma das 4 ambulâncias classificadas como básicas em pleno funcionamento. Também confirmando que a unidade apenas dispõe de uma ambulância de suporte avançado. O detalhe é que a ASA tem registro no livro de ocorrência na unidade de quebra de embreagem, quebra de sirene, quebra de maçaneta da porta e quebra de correios de alternos, demonstrando a precariedade... Oi? Tá bem. A data do relatório foi realizada no dia 23/5/2022. E aí a gente consegue ter no registro essas ocorrências diante da precariedade. O ponto 7.3, sobre infiltração e mofo, a gente nota um relatório que traz ainda a presença de anexos feitos durante a vistoria, fotos que demonstram mofo e infiltração na parte do teto de um dos corredores da unidade, mostrando a precariedade na infraestrutura e manutenção do espaço. Está mostrando aí, né? A gente vê no ponto 7.3 do acesso à escada, que eu acho que isso é extremamente gravoso dentro da cidade, que o único acesso ao estabelecimento se faz por meio de uma escada, como demonstra as imagens também aí anexadas no relatório de vistoria, contrariando assim as normas de acessibilidade e fuga. É absurdo porque, de fato, diz respeito ao acesso às pessoas com deficiência e não está alinhado, né, com as normas de acessibilidade dentro da cidade de Olinda. O ponto 8, sobre irregularidades cadastrais, não dispõe do diretor técnico. O item, ele não está em conformidade ao decreto de número 2931 de 32, do artigo 28, nem a resolução CMF do número 214716 e 212515, não apresentando as informações básicas de regularidade de cargos, e isso é importante, secretária, frisar que é dever obrigatório que seja apresentada a toda e qualquer organização hospitalar e assistência médica pública ou privada. E aí, senhora secretária, eu gostaria de questionar em relação à destinação que a gente tem de 1.500.000 para a estrutura desse SAMU, né, daqui da cidade de Olinda. Porque o CREMEP, ele justamente aponta diversas irregularidades, e aí o que eu gostaria de saber, como é que está atualmente esse serviço? E as 4 ambulâncias e a ambulância especial da ASA, ela está devidamente funcionando? Sobre farmácias, foi destinado R$ 186.600 para a manutenção das farmácias nas unidades de saúde. E aí eu gostaria de saber, atualmente as farmácias estão devidamente estabelecidas em todos os hospitais e unidades de saúde? Houve algum outro valor que foi adicionado a este que a gente consegue constatar? Sobre medicamentos e insumos básicos, foi destinado R$ 4.210.000 em 2022, e aí eu gostaria de saber se esse valor atualmente supre a necessidade do que se é demanda no município de Olinda. E se há falta de insumo básico na farmacêutico, nos hospitais e unidades básicas de Olinda, porque em cada canto que eu vou, em cada posto que eu vou, o fato de não existir medicamentos em diversos locais é algo extremamente preocupante. Gostaria de ter a resposta da senhora se é suficiente citar, de fato, né, esse valor destinado para todas as unidades básicas. E aí eu gostaria também de questioná-la sobre o recurso do LOA, porque em 2022 a gente teve uma destinação orçamentária de R$ 10.000 para estruturar a maternidade Brits de Albuquerque. E aí eu gostaria de saber se esse valor ele foi utilizado nesse ano, porque já é um valor que está sendo colocado na LOA de R$ 10.000, e qual é o tipo de estrutura que esse valor de R$ 10.000 ele consegue, de fato, ser realizado, né? No que é implementada essa política. E, atualmente, em que estado a situação se encontra a maternidade? Ainda é realizado atendimento e partos para as mulheres? Gostaria de saber. E eu acredito que é isso. Vão ter outros questionamentos, eu acho que eu estou dentro do tempo, mas são diversos questionamentos estruturais dentro da cidade. Tem um relatório que é extremamente recente. O que eu ando dentro da cidade e noto é que a situação da saúde aqui em Olinda ainda está muito aquém e ainda está muito atrasado a real necessidade do povo olindense. E, infelizmente, a minha avaliação não é positiva da gestão municipal.
E a partir do momento em que a senhora consegue trazer aqui informações extremamente importantes sobre como a senhora está analisando a cidade de Olinda, eu acho que a gente tem um parâmetro, né, do que é que a senhora, na condição de secretária, estabelece como o que tem ou o que não tem na cidade, para o que realmente a gente pode fazer a partir do momento em que a gente fiscaliza. Eu encerro aqui minhas palavras e aguardo a resposta, senhora secretária. Muito obrigado. O próximo é o vereador Jesuíno Araújo. Bota aí no coisa o cronômetro. Espera aí, Preto. 7 minutos. Bom dia a todos os vereadores e a todas. Eu quero cumprimentar a secretária Luciana. Em nome dela, cumprimento a todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Primeiro, Luciana, eu queria entender, foi colocado ali 81 unidades próprias de unidades básicas e lá tinha mais 46. Essas 46 são alugadas na sua relação. E dizer, Luciano, o seguinte, como a gente já vinha conversado, eu conversei e sei que você entrou na secretaria, saiu e agora está voltando novamente. A gente vê, eu discordo totalmente, como foi dito, do líder do governo, que a saúde de Olinda vem avançando. A saúde de Olinda não avança desse jeito, do jeito que Vinícius colocou agora, né? Não avança quando a gente vai nas unidades básicas de saúde e vê que o básico não existe nas unidades básicas. Então, a gente não vê um avanço, né? Então, eu como parlamentar, a gente conseguiu recurso, né? E eu já tinha conversado com a senhora está entrando agora novamente, mas a gente tinha conseguido um recurso no valor de R$200 mil, e esses recursos a gente dividiu para 5 postos de saúde. Posto de saúde da Base Rural de Olinda, posto de saúde da Beira Mangue, Asa Branca, Vila Manchete e Butrins. E quando a gente foi visitar todos esses postos de saúde, nada do que a gente indicou chegou nos postos de saúde. E são coisas simples. São cadeira para as pessoas ficarem sentadas, tensiômetro, balança, coisas que nebulizador, são equipamentos que o posto de saúde precisa ter e não tem. E aí a gente se depara ar-condicionados para algumas salas, como por exemplo, ontem eu cheguei no posto dos Butrins, e tinha pessoas, idosos em pé, porque não tinha cadeira para sentar, mas na minha relação tinha lá solicitando a compra de 20 ou 30 cadeiras, climatização da sala, e a sala de recepção não tinha um ventilador. Então a gente vê idosos, né, que precisa ser atendido ali, né, num calor insuportável. Aí a gente vai para a questão da água. A pessoa tem que escolher se quer beber água ou se quer um copo, porque lá não tinha copo. Então, assim, são coisas que a gente vê que não vem avançando. Remédios como dipirona, presta aqui, por favor. Remédios como dipirona faltando nos postos de saúde. Balança de... Tem uma sala de dentista lá no posto dos Butrins, que eu perguntei lá para as pessoas, eu digo, por que essa sala está fechada? Faz um ano que a prefeitura ficou de colocar os próprios, isso aí foram os próprios, as pessoas que estavam lá no posto, os usuários, disse que a prefeitura, o próprio prefeito teve lá na comunidade dizendo que até o final do ano de 2021, em dezembro, iria justamente inaugurar. Até agora não inaugurou, faz um ano que está lá. Então a gente tem pacientes, que tem 600 pacientes na fila de espera para uma consulta de oftalmologista, né? A gente viu aqui a relação e é gritante quando a gente vê que tem vereadores aqui nessa casa que trabalha com saúde, que atendeu muito mais pessoas do que a própria secretaria, a própria prefeitura, que tem um recurso muito maior. Então a gente não consegue entender como a saúde de Olinda ela vem crescendo, pelo contrário,
A gente precisa, se vocês visitarem os postos de saúde e conversarem... Ontem eu cheguei no posto dos Butrins, estava lotado de gente, como eu já disse, idosos em pé, e os moradores lá revoltados. Revoltados, essa é a palavra. Não consegue exame endovaginal, exame para cirurgia geral, paciente com câncer recebendo 20 kits de curativos. Eu sei que a senhora é enfermeira, eu tenho certeza que a senhora não compactua com isso, de poder distribuir 20 kits de curativo, 20 gases, na verdade, para pacientes com câncer. 20 gases... O mês tem 30 dias. Um pacote de gases é usado em um dia. Como é que a pessoa só vai usar 20 dias e depois 10 dias tem que esperar? Porque essas pessoas não têm dinheiro para comprar. Então são coisas que a gente vê e as pessoas ficam revoltadas. Então eu quero aqui deixar uma relação de medicamentos que a gente viu lá que está faltando. Isso foram em vários postos, tá? Dipirona de comprimido, ibuprofeno, material de curativo, como já disse, cipro, que é um antibiótico usado muito para infecção urinária, sulfato ferroso para gestante, ácido fólico para gestante, preservativo. Faz 2 meses, tem posto que faz 2, 3 meses, que não recebe um preservativo. Como é que fica essas comunidades, essas pessoas da comunidade que não têm condições de comprar um preservativo e aí e alguns com certeza com doenças, né? Como é que faz? O que é que acontece? E tendo em vista que foi destinado 160 mil reais de implementações políticas nesse ano, né, no ano 2022, disponível para justamente isso, para fazer o trabalho na atenção para essas pessoas. Então a gente vê, há um exemplo, o Olinda Mais Saúde. A gente vê que o Olinda Mais Saúde, ele está em vários bairros. Mas para ele estar em vários bairros, a secretaria tira médicos do posto de saúde para colocar no Olinda Mais Saúde. E aí é uma coisa que muitos moradores vêm reclamando, Luciana, porque às vezes quando o morador chega lá, que está marcado, ele volta, perde a marcação, já é difícil de conseguir a marcação, perde a marcação, volta e o médico não repõe o dia que foi perdido lá no posto de saúde. O Olinda Mais Saúde eu quero até parabenizar, porque está nas comunidades, né? Tem um acesso melhor para aquelas, principalmente aquelas pessoas que estão fora da linha de atendimento dos postos de saúde. Mas tem uma equipe própria e não está pegando a equipe dos postos de saúde, porque vocês pegam a equipe de vários postos de saúde. Eu lembro muito bem na época, por exemplo, do Dr. Breno mesmo, que era da base rural de Olinda, várias vezes ele ia para o evento do Olinda Mais Saúde, quando ele era lá da base rural, e outros médicos também. Então as pessoas reclamam sempre. Eu cheguei ontem no posto da base rural, Luciano, e aí eu acho inadmissível uma sala de uma médica tá com ar-condicionado quebrado, aonde tem lá locação, ML, locação de ar-condicionado. Poxa, se a secretaria paga todo mês, a secretaria já aluga os ar-condicionados para evitar dessa manutenção, da demora. E chega lá, faz uma semana que o ar-condicionado está parado lá, com a empresa recebendo todos os meses e não fazer a troca, e não trocar os ar-condicionados, por exemplo, da Vila Popular. Eu convido os vereadores para a Vila Popular, a sala de médica lá não tem ar-condicionado, a sala de enfermeiro não tem ar-condicionado. Roubaram o ar-condicionado em junho desse ano, com um vigilante dentro do posto. Eu vou concluir isso. E a secretaria não colocou de volta esses ar-condicionados. Então, 6 meses a médica atendendo de portas abertas um paciente e fazendo até outras atenções com uma porta aberta. A rampa de acesso, na verdade não rampa, né? Sem rampa de acesso para cadeirante, aonde a gente conseguiu encaminhar recurso para o posto de saúde da Vila Popular. E o dinheiro não é atendido como a gente indica. O todo onde a pessoa fica lá esperando, rasgado, embaixo de sol, embaixo de chuva, e a gente encaminhou recurso. Então, a minha indignação maior, Luciano, é justamente isso, é quando a gente encaminha recurso, que é pior ainda. Quando a prefeitura não tem um recurso, né, você briga, reclama tudinho, mas não tem como fazer nada. Mas quando a gente encaminha o recurso, prefeitura, eu não estou pedindo, eu estou te dando. Agora faz
É o mínimo, o básico, a Prefeitura de Olinda não faz. O básico, a Unidade Básica de Saúde só tem um nome, porque o básico não existe. Muito obrigado, secretário. Próximo, a vereadora Dete Silva. Secretária, eu tenho algumas perguntas sobre os postos de saúde, né? Mas o companheiro Vinícius Jesuíno já fez várias que eu ia fazer, eu não vou repetir, mas eu tenho algumas para acrescentar. Quase todos os postos de saúde da cidade de Olinda não tem vigilante. Inclusive o posto da primeira etapa de Rio Doce, né, foi arrombado lá, roubaram os remédios, jogaram em cima do posto e saiu os moradores em questão de revolta, porque não tem vigilante de manhã, não tem vigilante à noite, né, e os remédios, os poucos remédios que tinha, estavam em cima do teto do posto. Isso é uma denúncia grave, porque os postos estão descobertos sem vigilante. A nossa outra questão é a UPA de Rio Doce, que ficou de ser inaugurada agora até no final do ano e continua lá do mesmo jeito. Nossa terceira pergunta é a Policlínica de Rio Doce, da quarta etapa, né, que tem uma emenda parlamentar de 70 mil, e eu gostaria de saber se foi investido esse dinheiro lá, porque ela se encontra totalmente abandonada. De vez em quando coloca o pessoal da Defesa Civil, que era para estar colocando lona nas barreiras, estão lá limpando os matos, não só lá, como nas ruas, né? E a questão do total abandono, como o nosso líder de governo falou, né, que a saúde aqui em Olinda deu um grande avanço. Não sei para onde foi o avanço, acho que foi para o mar. Porque para onde o povo chega, não tem remédio, não tem dentista, marcação de exame crítica, né? Então, eu estou aqui para defender a população de Olinda, não o governo, né? E a gente sabe a deficiência. E a gente hoje está correndo um grande risco, né? Que terça-feira o doutor Gil estava aqui, do Tristenário, e fez uma denúncia aqui, né? E muito grave, e pediu socorro aqui à casa. E eu gostaria de saber da senhora secretária, se foi repassado os 3.500.000 para o Tristenário, porque o Tristenário pode fechar, né? E a gente sabe que o único hospital que a gente tem com capacidade de atender a população é o Tristenário, com muita dificuldade, não dos profissionais que lá está, mas sim do repasse da prefeitura, que é tão pouco recurso para a dificuldade que a gente tem aqui na saúde, e ainda não passou. E os profissionais lá que trabalham precisam do dinheiro. E eu gostaria que a senhora me desse essas informações. E porque os postos, reforçando como o Jesus falou, não tem remédio e não tem médico para atender. E principalmente os agentes de saúde que estão nas áreas, secretária, não tem condição de trabalhar nas áreas de saúde, nas comunidades, sem protetor, né? Falta várias coisas para os agentes de saúde, remédio para ele poder levar. Então, é importante que esse pessoal, quando for para a área, ele vá com suporte para a população, porque tem muitos idosos que não podem sair, e os agentes de saúde que levam o remédio dele, de diabetes, de pressão, tudo, e não tem no posto. Muito obrigado, secretária. Próximo, o vereador Jojó Guerra. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar aqui a mesa da pessoa do presidente Saulo, a Luciana. Seja bem-vinda a essa casa. Antes de eu falar, eu quero deixar uma mensagem que essa vinda dela aqui, esse questionamento, senhora Luciana, a gente aqui está para ajudar. Eu sei que a senhora vai ser procurada por algum líder do governo, para não dar importância, né, talvez, porque quem está questionando mais aqui como é considerado aqui como oposição, mas a gente está aqui para ajudar. A gente aqui, da melhor forma possível, buscando recursos, como quero parabenizar mais uma vez o Saulo Holanda aqui
as emendas impositivas, que a gente também, todos os vereadores que foram contemplados, ajudando aqui esse município. Eu mesmo, a pessoa Jojo Guerra, encaminhamos R$101 mil, 201 mil reais, justamente para alguns postos de saúde que não têm odontologia, né, para comprar os equipamentos. E aí a gente vai construindo, como também foi transferido 50 mil para o tricentenário, que foi uma das questões que teve aqui essa semana, na outra sessão, o tricentenário passando por esses apertos, né, do pagamento de funcionário. E a gente sabe que essa instituição tem ajudado o município. Eu acho uma falta de consideração, de respeito ao tricentenário, está passando por isso, porque ele tem ajudado, porque o nosso município não tem hospital. Tem essa instituição justamente para ajudar o município. E aí a gente passa por esses apertos, aqui como foi falado aqui pelo o Gil brasileiro, né, devido à dificuldade. E por aí vai. Resumindo, eu quero parabenizar a Vinícius Castelo, né, pelo seu trabalho, Vinícius, aí no tricentenário, o Jesuíno, que foi alguns postos, né, acesso aqui do município. Eu também tive, eu mesmo pessoalmente visitando, como eu represento uma comunidade grande, né, uma Águas Compridas, que ela abrange, um bairro mãe, abrange vários bairros circunvizinhos. Eu cheguei a visitar 8 postos, né, de saúde, Águas Compridas, Alto Sonecente, Alta Conceição, Alta Bondade, Conquista, Nova Olinda, Alto Cajueiro, Águas Compridas, Alto Nova Olinda. E faltou Sapucaí e Aguazinha, porque não deu tempo, porque quando a gente veio ser sabedor, né, dessa RD aqui já estava muito em cima. Mas tudo que foi falado aqui, para não ter que perder tanto tempo, né, e voltar à fala do que foi falado, as dificuldades que a gente encontramos, senhora Luciana e secretária, é que a deficiência que existe no posto de saúde, né, a maioria, são realmente a questão de medicação. E medicações simples, né, como o Jesus próprio falou, algumas situações nos postos, questão de estrutural, com mofos, com reboco caindo. Eu fui pessoalmente, eu não mandei o meu gabinete, eu mesmo fui pessoalmente, como o pessoal também foram, e a gente vê essa deficiência. Mas a gente encontramos pessoas reivindicando dentro do posto de saúde, né, que a gente sabe que os ACS, ele tem coberto umas áreas muito grandes, ficam sobrecarregados, precisando de mais ACS. Tem alguns servidores que estão se aposentando, estão muito velhos, já estão na idade de se aposentar, estão cansados e precisa realmente aumentar o quantitativo para que possa melhorar a saúde de Olinda. Porque a gente, como andei em vários postos de saúde, a gente viu as deficiências que tem, justamente sobre especialista. O especialista existe, mas a demanda é muito grande. A gente sabe que as pessoas muito perderam seus empregos, o qual tinha seus planos de saúde, então foi aumentada a quantidade no SUS aqui do município, e a gente tem que ver de que forma poder ajudar essas pessoas, porque além de estar desempregada, não tem mais plano de saúde, e a demanda é muito grande. As meninas, né, dos postos de saúde, dos acessos, têm feito um milagre, cobrindo da melhor forma possível as famílias, mas elas têm essa dificuldade, né, a quantidade de pessoas. E na marcação de consulta, né, que eles têm os encaminhamentos, oftalmologista mesmo, cardiologista, gente, só tem um no município, para 450 mil pessoas. O oftalmologista, né, quando se marca, o atendimento chega a 6, eu encontrei, não é que eu perguntei, eu estou inventando, não, eu sou de mim mesmo, porque de 6 a 8 meses para ser atendido. Melhorado, isso é que fora da sua gestão, quando só teve no primeiro momento, está botando no segundo momento, chegou a mais de ano, agora diminuíram mais. Então, precisa melhorar. Baixaram para 6 meses, mas já chegou a mais de ano o oftalmo. O psiquiatra está difícil aqui no município. Eu acho que o município ele tem que ter um olhar para essas famílias que sofrem 24 horas, né, com seus doentes de casa. A gente sabe que tem suas dificuldades. A UBS do Cajá, aqui na Tabajara, ele está sem médico. O médico foi embora. Uma das coisas que eu ia levantar essa questão aqui. Por que não melhorar esse salário dos médicos para que eles possam permanecer no município? Por quê? Porque existem municípios aí pagando melhor.
E a gente sabe que o valor aqui, existe o valor aqui, graças a Deus, no nosso município, né? 111 milhões, 651 mil e 887 reais. Então, é muito dinheiro que eu sei que, de alguma forma, com a administração, saber onde pode melhorar, e a gente sabe. A gente fez um levantamento no nosso gabinete, que eu achei muito pouco, uma porcentagem do Estado, não deu tempo a gente ver de que forma poder questionar o governo do Estado sobre essa situação, que a contribuição foi de 0,76% de valor, é um absurdo. É isso que eu fico triste, que o prefeito dessa cidade, ele tinha o governo Paulo Câmara como aliado dele, e deixar o município sofrer, que a gente sabe que Olinda, ela tem suas dificuldades, né? Tem indústria, fábrica, comércio é fraco, e precisaria dessa ajuda. Eu espero, Jesuíno, que a nossa governadora Raquel Lira possa ter um olhar diferenciado para Olinda, para ajudar essa porcentagem que foi muito baixa. E o governo federal aqui que foi falado, né? Eu acho que não foi falado o meu nome, mas a gente faz parte do governo. Vereador, eu peço que o senhor conclua. Obrigado, senhor presidente. Mas foi enviado 59 milhões aqui para o município. É um dinheiro que tem a significância, a gente sabe que precisa realmente, essas deficiências a gente precisa melhorar. O demais foi o que foi falado aqui. O SAMU, rapidinho, senhor presidente, eu presenciei um acidente, liguei para o SAMU na hora e houve muita demora, quase 40 minutos ou mais, e aí foi questionado, porque eu questionei, falaram que só tinha 2 ambulâncias, né, disponíveis para Olinda, para o município de Olinda, o SAMU. É uma deficiência muito grande esse SAMU aqui em Olinda, a demora porque eu estava presente no acidente, tentei ajudar a família, mas só chegou depois de 40 minutos. Eu queria também que só pontuassem a fralda geriátrica. O município, eu vou ser bem sincero aqui, eu não sei se o município tem essa obrigação, mas é preciso. Alguns postos de saúde que eu visitei, as pessoas solicitando, a gente não tem direito à fralda geriátrica, e a gente sabe que as pessoas, é caro. Eu já ajudei algumas famílias, mas a gente não consegue suprir a necessidade, qual seria a obrigação do município. Queria pontuar também que entrasse nesse orçamento aí, do próximo ano, essas fraldas geriátricas. Os demais, o que Deto falou, o que Jesuíno falou, o que Vinícius foi justamente na fonte aqui no Tricentenário, e a gente representa aqui os demais postos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Luciana. Próximo vereador Everaldo. Boa tarde a todos. Eu estava escutando aí atentamente os nossos colegas da oposição e realmente a gente sabe que a saúde, como no todo, tem muitos problemas. E não é só em Olinda, não. Eu tenho certeza que nenhuma cidade do Brasil é perfeita na saúde. Porque a gente sabe que saúde e educação, acho que são as 2 piores áreas para qualquer município gerir recursos, gerir o atendimento. Eu até um dia desse estava vendo uma reunião, estava assistindo um repórter, aí estava tendo uma reunião da equipe de transição do governo Lula, a equipe de saúde. E o presidente participou e ele estava cobrando, disse, tem que dar um jeito para as pessoas serem atendidas na UPA e sair de casa e fazer um exame depois de 1 mês, 2 meses, porque o que acontece hoje, o médico na UPA passa um exame, você vai fazer 1 ano, 6 meses, 8 meses, às vezes o cara já tem até morrido, a pessoa já tem até morrido, entendeu? Então a gente, é aquela questão, chover no molhado. A gente sabe que tem todos esses problemas, mas a gente sabe também que tanto o prefeito, professor Lupécio, como a secretária de saúde e toda a equipe tem trabalhado muito, mas muito mesmo, buscando melhorias. Vou até citar aqui algumas das ações que a área de saúde, o prefeito, já coloca em prática diariamente. O Olinda Mais Saúde, Clínica da Pessoa Idosa, Núcleo de Fisioterapia, o Odontomóvel, está tendo a entrega para as pessoas acamadas de medicamento na residência da pessoa, Clínica da Mulher,
a van que foi colocada lá na base rural para atender as pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de chegar lá até a base rural, entendeu? E tem mais coisas. Só que é aquela questão, vai resolver o problema? Não vai. Eu me lembro que no início do meu mandato, aí estava faltando médicos lá no posto do Alto Nova Olinda. Aí eu fui lá na Secretaria de Saúde e fui falar com na época era Luciana, era a secretária. E ela me mostrou lá, Veraldo, a gente já abriu 2 licitações, não apareceu nenhum médico. Entendeu? Então, é recurso. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. E eu queria até sugerir a cada um dos colegas da gente aqui, referente às emendas impositivas. Eu estava somando aqui, se a gente somar 250 mil de cada vereador, os 17, daria 4.250.000. A gente sentar ano que vem com a secretária de saúde e a gente discutir onde é que a gente pode alocar esses valores para que a gente beneficie mais pessoas aqui na cidade. Eu acho que isso é a responsabilidade de cada um da gente, essa dificuldade tem em todo local, tem em toda a cidade e nada mais justo do que a gente tentar ajudar. Porque apontar erros onde tem falha, todo lugar tem. São Paulo, que é a cidade mais rica do país, você pode chegar lá, for analisar a saúde lá, tem uma porrada de coisas erradas. Tem uma porrada de coisas que não se resolve da noite para o dia. É uma coisa que ninguém pode chegar e dizer, aqui a saúde aqui da gente é perfeita. Eu trabalhei lá em Palmares, a gente atingia lá 14 municípios e a questão da área de saúde era a mesma coisa. Todo município tinha o mesmo problema, que Olinda não foge à regra. Então eu acho que nada mais justo do que a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. Tá? Agora eu reconheço todo o esforço da secretária Luciana Lopes, de toda a equipe, de sempre estar buscando alternativas para a gente cada vez mais proporcionar um atendimento melhor aqui para as pessoas da cidade. Isso aí, eu falo aqui de peito aberto. Todo o trabalho que ela tem desempenhado aqui, toda a equipe, sempre junto com a gente, no que a gente precisa, para a gente tentar cada vez melhorar aqui a situação de nossa saúde. Agora não é fácil, agora a gente só vamos vencer se todo mundo estiver junto, todo mundo tiver realmente mudar essa realidade que a gente vive hoje. Tá, pessoal? Obrigado a todos. Próxima, a vereadora Denise Almeida. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa da secretária e, através dela, todos da saúde que estão aqui presentes. Quero agradecer e parabenizar a secretária pelo brilhante trabalho que ela vem executando durante esses 6 a 7 meses que voltou, né? E a gente não poderia também descarregar tudo em cima dela, mas infelizmente é ela que hoje está como a secretária. Mas existem questionamentos de todos os vereadores, da população, que é justo. E está caindo tudo sobre você, Luciana. Infelizmente ou felizmente, né? Mas quero também agradecer a Ana Pantoja, que vem também desempenhando trabalho, e todo o pessoal da saúde. Eu aperreio muito ela, todas duas, e quero agradecer aqui, deixar aqui registrado para todos que estão aqui nessa tarde. E tenho, sim, alguns questionamentos, né? Sabemos que a saúde no Brasil todo está deplorável, infelizmente, e não vai ser aqui a cidade de Olinda que vai ser o exemplo para todo o Brasil. E sabemos que temos muito o que avançar, temos muitas coisas pendentes, mas que infelizmente não depende somente da secretária. Mas eu queria saber, Luciana, dentre alguns questionamentos que a gente tem tido na rua, nas redes sociais, as pessoas muito me cobram, sobre as áreas descobertas. Qual o programa, ou qual a ideia que vocês têm para 2023 agora, de atender essa população de áreas descobertas? A outra também é sobre médicos. Sabemos que alguns vereadores que me antecederam falaram muito sobre médicos. Se tem alguma contratação, algum tipo de projetos para vocês contratarem mais médicos específicos, clínicos,
odonto, neuropediatra, que nós temos o nível de crianças com autismo aqui na cidade tem crescido assustadoramente. E aí a gente não tem hoje, graças a Deus, né, conversamos antes da sessão e durante sobre a criação desse centro que vai atender essas crianças com autismo na vila. E aí eu queria pelo menos um neuropediatra para atender essas crianças, que infelizmente nós temos crianças no município que ainda não tem o laudo por não existir esse médico, esse neuropediatra. E como mulher, mastologista. O câncer de mama, o câncer no útero, ele tem crescido cada dia mais. E, infelizmente, se eu não me engano, a gente só tem uma ou duas mastologistas aqui na cidade. Então, eu queria saber se existe essa possibilidade de contratação para o próximo ano e a gente poder avançar muito mais ainda na saúde aqui na nossa cidade. É só isso mesmo. Que Deus abençoe. Próximo, o vereador Flávio Nascimento. Boa tarde a todos desta casa que estão na galeria. Eu começo a minha fala dizendo assim: Luciana, você é muito corajosa, porque você teve secretária e voltou. Porque não é fácil estar no seu lugar, não. Eu já estive no seu lugar em outro município e senti na pele o que ser secretário. Governar a cidade com recursos é muito bom. A gente pode planejar, fazer processo licitatório e avançar para que as coisas andem cada vez mais rápido. Você tem um grande entrave, que é a burocracia. E fazer as coisas sem dinheiro é complicado. Então eu vim aqui mais para dizer a você que eu entendo das dificuldades, não discordo das palavras de alguns colegas aqui, eu sei. Agora, uma pergunta simples. Na casa de vocês, se quebrar uma torneira, a gente não precisa de um orçamento? Não precisamos fazer licitação. Mas às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar uma torneira. Vai esperar o mês seguinte. Já a secretária, ela vai esperar alguns meses seguintes, porque o processo atrapalha ela nesse sentido. Então eu estou aqui para externar o meu apoio, para dizer, parabenizar vocês, em especial a Alexandre, que ali é o coração do financeiro, que tem acompanhado um excelente trabalho, a Ana Pantoja, e leve com você o meu apoio no que for preciso. Forte abraço. O próximo, o senhor tem 7 minutos, é o vereador Tostão. Eu já fui contemplado aqui com muitas perguntas aqui dos companheiros aqui. Eu queria também só... Eu, como sou da área de saúde, né, sou funcionário do Ministério da Saúde, e eu sei como a saúde funciona. A gente chega na restauração, as pessoas chegam para ser atendidas, ficam lá nos corredores. Isso não é só aqui em Pernambuco, não. Em outros estados, eu tive em São Paulo também, tem também hospitais onde as pessoas ficam, né, às vezes em cima de uma maca, às vezes até no chão. A dificuldade é muito grande. O repasse que é passado para as secretarias de saúde é muito pouco. Houve um corte no governo de Michel Temer e também no último o governo que está aí. Então a dificuldade é grande. A gente precisa, como vereadores, a gente está cobrando dos nossos deputados, senadores, para melhorar a situação do repasse para a Secretaria de Saúde, para melhorar o atendimento. A gente que são vereador, a gente é muito cobrado na rua, mas a gente sabe a dificuldade. Eu sou da área de saúde e sei da dificuldade. Trabalhei mais de 20 anos no Hospital Barão de Lucena e vi a dificuldade que o nosso diretor tinha lá, né? A gente tentava ajudar de um jeito ou de outro, mas trabalhar com saúde no Brasil é muito difícil. É muito difícil porque o repasse... É muito fácil a gente falar, criticar, mas quem vive no meio, como eu posso dizer, porque eu vivo a saúde, que eu sempre, mesmo
mesmo com sair do hospital, mas continuo fazendo a visita lá. Eu vejo a dificuldade que o diretor lá do Barão de Lucena tem, e de outros hospitais, que eu também fazia parte do sindicato, do Sindisprev também, onde a gente visitava alguns hospitais, e a gente vê a dificuldade é grande. A gente que precisa, a gente se unia mais, aqui os vereadores, assim, que vem fazendo a cobrança, que me contemplou, tem algumas cobranças aqui de alguns vereadores que eu ia fazer, mas eu sei que a dificuldade, a gente estamos precisando aqui realmente de mastologista, neurocirurgião, ortopedista, eu sei que a gente está precisando, mas eu vejo o trabalho que a Luciana vem fazendo e ela vem tentando melhorar alguns postos de saúde aí, mas não é fácil a gente chegar assim, cobrar e de um dia para outro. Luciana, você tem todo o meu apoio aqui na casa como vereador aí, e estou à disposição para ajudar na medida do possível, como vereador e como também funcionário do Ministério da Saúde, vou estar sempre à disposição. Já fui contemplado, mas essa questão de paciente que não tem, que chega num posto e estão fora ali, como Denise pediu, estão fora, não, chega ali, não, aqui você não tem direito não, a pessoa não tem direito, isso aí é uma coisa que, Luciana, que você olhasse mais carinho essa questão, né? Como a nossa companheira Denise já pediu aí, eu reforço, faço a palavra dela minha, para a gente ver essa questão de as pessoas terem direito, ter um local, entendeu? Para ser atendido, porque a gente na rua é muito cobrado, viu? E eu sei, eu confio, em primeiro lugar, em Deus, confio também em você, nosso prefeito, que 2023, né? Uma mudança do governo federal e do governo estadual, vai vir mais recursos para a nossa cidade, e acredito no seu trabalho e no trabalho da secretária Eugênia. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Registrar também que está aqui com a gente no plenário a secretária executiva Eugênia. Desculpa, viu? Próximo, o vereador Biaie. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores que estão nos acompanhando aqui no plenário, nas galerias e nas suas casas. Primeiro, gostaria de me reportar, senhor presidente, ao discurso do vereador Vinícius Castelo, cobrando, mas ele não foi tão enfático, porque as perguntas que ele fez, com certeza, têm respostas qualificadas e que vão atendê-lo. Até mesmo porque ele sabe que o presidente do partido dele já está com a bomba na mão, a bomba chiando, né? Está fazendo das tripas coração para pegar e tentar administrar o que esse está deixando. Então eu não vou tecer muitos comentários a esse respeito. Já Sua Excelência, o líder da oposição, há pouco tempo elogiava o trabalho da secretaria. Há pouco tempo. Atente bem, irmão Biá, vice-líder do governo, para esse detalhe. Mas hoje nós estamos vendo na oposição. E eu gostaria muito de até apostar um pacotinho de água mineral com Vossa Excelência, líder da oposição, água mineral mesmo, para que em um ano só, a gente tivesse aqui, todo mundo batendo no Hospital da Restauração, que é um caos, e com certeza a governadora de Vossa Excelência não vai, em 6 meses ou 1 ano, colocar nas nuvens. Vamos apostar um pacotinho de água mineral, né? Não sei se Vossa Excelência está apostado, né? Para Vossa Excelência ver o que é bom para tosse, na saúde, né? O terceiro, vereadora Dete Silva, vice-líder da oposição, com todo respeito a Vossa Excelência. O senhor votou, foi em mim? Eu não. É porque Vossa Excelência
está sempre em conjunto. Eu pensei que Vossa Excelência já era vice-líder da oposição. Mas eu gostaria que Vossa Excelência fosse nos anais da Casa Bernardo Vieira de Mello, ou seja, nos arquivos, e verificasse o que o seu líder da oposição hoje falara do governo antigo, 2016. Era pau, mas pau mesmo. E eu aqui batalhando, já brigando com ele. Tanto é que criou esse clima de animosidade, que eu até me constranjo hoje com isso. Mas quem sabe que essas arestas serão aparadas, não é? Mas era pau, meu amigo, porque não prestava a saúde. E quando esse governo assumiu em 2017, quantas e quantas vezes eu ouvi aqui o avanço da saúde em Olinda. Hoje a gente tem mais saúde, retorno da odontologia nas policlínicas, campanha de vacina, que o governo federal negou, tentou desmontar, né? Entre outras coisas aqui que eu sei que a secretária vai fazer uma exposição. O vereador Jojó, apenas, eu creio que ele absorveu para si alguns discursos, né, do líder do PT, né? Não, o líder do PT só tem ele na casa, né? Líder da esquerda. Da esquerda, Então, absorveu, né, o discurso do líder da oposição, da excelentíssima vereadora Dete, e não acrescentou tanto outras perguntas, né? Então, eu considero que hoje a saúde de Olinda tem um avanço significativo. Porquanto, quando esse governo assumiu, em 2017, era o retrato do caos, segundo o próprio líder da oposição. Era o retrato do caos. Olha, se Vossa Excelência pegar as atas de 2017, 18, Vossa Excelência vai ver algo assim, sabe, assustador, acerca do governo anterior. Que eu discordava dele aqui, inclusive. Batia, porque nem tanto. Nem tudo, nem nada, né? Sempre tinha uma coisa no meio. Mas a oposição é uma característica da oposição. Posso falar, senhor presidente, ou não? Deixe o vereador concluir. Conclua, vereador. Aqui uma pessoa fica desse jeito perturbando. Então, senhor presidente, eu fico muito à vontade, em razão de, nesses últimos 8, 10 anos, ter ouvido aqui discursos que hoje eu considero altamente contraditórios, não é? Haja vista que o avanço é visível. Faço minha até as palavras do nosso companheiro de bancada, Everaldo Silva, não é? O avanço é visível e a oposição está no papel dela. Conforme eu disse anteriormente, nós temos que nos respeitar mutuamente, e isso é importante para o bom desempenho do parlamento, mas é inadmissível que nós fiquemos calados no momento em que ataques contraditórios vêm em cima de um governo que só tem tentado, lutado e avançado na saúde de Olinda, conforme disse Flávio Nascimento, Everaldo e outros companheiros que me antecederam. De modo que, senhor presidente, eu fico muito à vontade sobre essas críticas, porque eu sei que todas elas, a secretária com muita competência e a equipe da saúde responderão adequadamente a cada vereador da oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador Vladimir Labanca. Boa tarde a todos e a todas presentes. Queria questionar, né, na realidade, alguns vereadores já questionaram aqui sobre a falta de medicamento. Eu me lembro que na RDQ de 2021, a senhora informou aqui nessa casa que estava tendo problema com a licitação. As empresas não estavam participando da licitação, não tinha interesse
de fornecer medicamento a Olinda, né? E a gente vê hoje, eu acho que eram 7 contratos, né, de fornecedores de medicamento, mas a gente vê essa deficiência no dia a dia, né? A população reclamando no dia a dia. Eu quero saber, está tendo abastecimento de fato nas unidades básicas de medicamento? Está tendo algum problema de fornecimento dessas empresas? E por que esse problema? Até porque é uma coisa que preocupa todos nós, independente se é situação ou oposição. Porque a gente vê situações graves que precisam ser assistidas e sem condições de comprar medicamento, que é uma realidade da população. Hoje tem mais de 50 milhões de pessoas que não têm a comida dentro de casa, as 3 refeições dentro de casa. Então, o que é que está faltando nisso aí? Inclusive, eu vou solicitar informação, pedir todas as notas de fornecedores desse ano, esse ano 2022, né? A gente está preparando esse documento junto com o jurídico, nossa assessoria. Então, quero saber, lá no passado, as empresas não participavam da licitação, segundo Vossa Excelência. Está gravado aí no YouTube. Hoje tem 7 empresas fornecendo e a gente continua com o mesmo problema. Queria saber por quê, se está tendo algum outro problema que a gente não sabe aqui. Só para concluir, senhor presidente. A gente destinou 131 mil, que antes a gente não tem emenda impositiva, né, lá para o posto de saúde de Ouro Preto e Jatobá, que estava precisando de uma reforma. Esse posto de saúde saiu para o centro lá de Ouro Preto, mas a reclamação da população de Ouro Preto e Jatobá é grande, o pedido é grande de retorno desse posto de saúde para a comunidade. E eu quero saber se tem algum projeto em andamento, como é que está a situação hoje do posto de saúde de Ouro Preto e Jatobá. O próximo é o vereador Ricardo Souza. Boa tarde a todos e a todas. Serei breve, secretária. A gente acompanha aqui o demonstrativo financeiro e vê que a Prefeitura de Olinda tem colocado o investimento vezes até a mais do que recomenda a proporcionalidade dos 15%. Mas eu queria saber da senhora aqui como é que está o andamento da UPA de Rio Doce, onde a gente sabe que o prédio está pronto, mas a conhecimento que a gente tem é que a licitação ela travou em algum momento lá pelo Tribunal de Contas. Eu queria que a senhora pudesse explicar alguma coisa aqui para a gente aqui, para deixar claro. Com relação à policlínica da 4ª etapa de Rio Doce, que é uma obra que vem se estendendo há bastante tempo já, e apesar da Prefeitura ter feito o esforço de ter alugado uma casa na própria 4ª etapa, e o atendimento ele é contínuo, ele não deixou de existir, mas a gente precisa de uma perspectiva daquele prédio lá, e queria que a senhora também pudesse informar a gente como é que está essa questão da policlínica. Também sabendo que o município de Olinda é um município que tem uma baixa na cobertura com relação às equipes de saúde da família, sabendo da dificuldade da composição da equipe da saúde, porque a gente precisa ter a equipe completa para a gente poder pleitear no Ministério da Saúde a questão da ampliação das equipes. E sabendo de toda essa dificuldade, qual é a programação que a Prefeitura tem para estender o número de equipes de saúde da família no nosso município, que eu acho que é uma preocupação da senhora como enfermeira. Sei que trabalhamos juntos já em outro município e desde aquele outro município a senhora tem essa preocupação de estar ampliando a quantidade e a qualidade do atendimento. E, por fim, como andam as emendas parlamentares que
são destinadas pelos nossos deputados, como é que está a execução, se elas estão sendo todas executadas, e dizer à senhora que essa Casa Legislativa a gente conseguiu aprovar a emenda impositiva e todos os vereadores e vereadoras aqui indicaram algum tipo de quantia financeira dentro das emendas para a Secretaria de Saúde, e espero que essas emendas elas possam ser bem executadas para o ano, fazendo esse incremento no orçamento da Secretaria de Saúde. Então, seria basicamente essas 4 perguntas. Muito obrigado. Valeu. Questão de ordem, senhor presidente. O próximo, o vereador Irmão Biar. Senhor presidente, isso não tem questão de ordem não, viu, senhor presidente? Não, senhor. Questão de ordem? Questão de ordem, não. Não. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, como de costume, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, vereador Bruno de Melo, e também apresentar aqui, registrar a presença do meu amigo, eterno vereador Márcio Barbosa. E estou aqui pelo 2º mandato. Estou aqui para cooperar. Cooperar. Anotei alguns pontos aqui. E, na minha opinião, quem fala mal da saúde é contra um paciente que está precisando de um atendimento. Porque a doença, ela não avisa quando chega, não. De repente, aqui acontece que todo mundo adoece aqui. Vai ter atendimento para todo mundo? Se você pode cooperar, coopere. Ajude. Quero saber aqui se a saúde, minha pergunta é, se a saúde é fácil. Eu quero parabenizar, o vereador Flávio não está aqui, mas ele já foi gestor da cidade de Ipojuca, mas ele falou para a senhora que a senhora era corajosa. Não, eu quero parabenizar a senhora por ter voltado, porque a senhora é tão competente que voltou. E outra, o governo Lupécio, em todas as áreas aqui, tem sido o melhor governo, em todas as secretarias. Agora, a única coisa que a senhora não entende, eu quero falar aqui a público, é que a senhora não sabe quem é governo, quem é situação aqui, porque está tudo confuso. Quem é governo, quem é bancada e quem é situação. Oposição. Porque é pergunta que não faz sentido. Quer conversar? Chama a secretária, chama o governo, mas não expor ao público. Aí ninguém sabe. Eu, como vereador, e também você, como vereador, cada um tem o direito de apostar e acreditar em quem você está ao lado. Ah, vereador A está com Raquel Lira, vereador B está com fulano. É um direito seu. Agora, eu não sou obrigado a apoiar quem você apoia. É o papel da oposição, é bater, é procurar defeito. Eu boto essa caneta aqui, aí amanhã ela encontra aqui, aí vai reclamar. Essa caneta tem que ficar aqui, porque não tem argumento, fica procurando argumento. A verdade é essa, senhor presidente. Agora, infelizmente, temos um governo federal, que a gente vê vereador aqui, que é da bancada, que é do partido do presidente, vem falando, fale com ele, pega um avião, vá lá, vê se ele consegue passar nesse restinho de tempo que dá para ele, que ele tem ainda, de passar as emendas para aqui, para a cidade, para ajudar. Mas o governo Lula, tem bronca não, ele vai liberar, ele vai ajudar. Ele vai ajudar. Aí não, aí vem falar, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Outra coisa importante, eu já vi esse filme, vereadora Denise Almeida. Quem engole corda é cacimba. A gente só vai ver isso no final. Obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador Misael Prestonista. Senhor presidente, eu já fui contemplado com todo o discurso de todos os meus colegas. Só quero pedir a Deus que Deus ilumine a secretária Luciana e toda a equipe dela para conduzir o ano que vem essa secretaria que é tão difícil. Bem feito,
se tem. A saúde ela está doente em todo o Brasil. Não é só em Olinda. Em todo o Brasil a saúde está doente. A gente chega na restauração, como o vereador Biai falou, o teto da restauração caiu 2 vezes esse ano. 2 vezes esse ano, e aí? Entendeu? Então, secretária, vai em frente e boa sorte, que Deus abençoe a senhora. Senhor presidente. Vou agora encerrar e vou certo, eu só queria deixar um pedido na questão de ordem do senhor, para que eu possa ter 5 minutos, certo? Ou antes, ou agora, ou depois, quando terminar. Vou dar um minuto a cada um no final. Deixa ela responder. Não, estou pedindo só os 5 minutos da liderança. Mas não tem como mais não, vereador. 5 minutos, o senhor já teve 7, já explanou. Aí o outro vereador aqui já veio, já falou comigo. Não, eu estou pedindo os 5 minutos da liderança, que é legal. Está no artigo 165, 5 minutos da liderança, somente. Pronto. Posso começar, secretário? Vamos lá, gente. Eu queria iniciar aqui, levando em consideração a fala, de Jorge Guerra, que o que foi dito aqui é no intuito de ajudar, porque a gente quer o bem comum, o bem da população. E aí eu estendo um pouco mais essa fala, que a Secretaria de Saúde e o gabinete está sempre de portas abertas para estar recebendo todos os vereadores, que estão ali para colaborar, para contribuir, trazer os problemas, porque a gente sabe que saúde não é fácil. Um secretário sozinho não vai resolver os problemas de saúde do município, de nenhum município do Brasil ou fora. Então, é um trabalho feito em conjunto. E em conjunto com os representantes do povo também, com os vereadores. Então, me coloco aqui também para que vocês estejam levando esses problemas para estarem discutindo junto com a gente e a gente possa achar soluções em conjunto, porque as soluções também hoje, diante de tanta burocracia que a gente tem, que a gente vive na gestão pública, não é fácil a gente conseguir executar tudo que a gente deseja e tudo que a população precisa. Então, a gente também precisa de contribuição nesse sentido, certo? Me coloco à disposição e trago aqui uma reflexão para vocês. Em relação à questão orçamentária que vem acontecendo e financeira que vem acontecendo ao longo dos anos no SUS, a gente recentemente participei de uma palestra onde foi apresentado um investimento que vem sendo realizado ao longo de 2002 a 2017 em relação ao PIB. E o que a gente vê é que o PIB do governo federal, ele investe 1,66 em 2002 e passa a 1,76 em 2017. Os estados de 0,7 cresce para 1% e os municípios de 0,8 passam para 1,25 em 2017. Então, significa que quem está ampliando o investimento na saúde é o município. E, na verdade, a saúde é tripartite. Então, eu coloco uma reflexão aqui, que a gente também tem que sair para buscar mais recursos para a saúde a nível federal e a nível estadual. Porque a saúde está sufocada, a demanda está crescente e sozinho o município não consegue executar. Então, a gente precisa, sim, estar buscando os deputados, trazendo mais emenda para os municípios, pleiteando junto ao governo federal que aumente seus investimentos, porque o município vem aumentando. Se vocês olharem o histórico de Olinda, ele não vem aplicando apenas os 15% constitucional, ele vem aplicando mais, mas a gente sabe que é ainda insuficiente, certo? E em relação aos questionamentos, sim, colocamos aí também nessa situação ainda os 2 anos de pandemia, que a gente sabe que não foi fácil o retorno das atividades que ficaram suspensas, e coloco aqui também que o ano de 2022 não foi repassado, não recebemos recurso adicional para o custeio do Covid, e esse custeio das ações Covid no ano de 2022, elas foram executadas dentro do orçamento municipal. Então, isso também é uma parcela que tem que ser levada em consideração. Em relação ao questionamento, vamos lá, falamos aqui do relatório do CREMEP, do SAMU, datado de maio. Hoje, em maio, nós estávamos, de fato, com uma ambulância, Acho que é importante frisar que quem faz a renovação da frota de viaturas do SAMU
é o Ministério da Saúde. Porém, esse ano nós não recebemos renovação de frota. E a situação do SAMU era uma situação bem grave, onde nós tínhamos várias ambulâncias sucateadas pelo uso, porque vocês sabem que a ambulância não para. Então, isso estava impossibilitando que elas rodassem, porque estavam quebrando com frequência. Então, a gente não estava conseguindo manter ativa por mais de 24 horas uma ambulância pelas quebras constantes. Mas o município, com recurso, conseguiu fazer o investimento e nós fizemos a renovação da frota através de locação e hoje nós estamos com a frota completa. Nós temos 4 ambulâncias básicas e uma UTI, das quais 3 viaturas são locadas. Certo? Em relação à questão das macas, a falta de maca, ela é tratada a nível estadual, inclusive foi pauta recente, A gente sabe que existe ainda a questão da rotatividade das macas nos hospitais, nos grandes hospitais, que as macas ficam retidas. A quebra de maca é uma coisa constante. O uso delas diariamente, elas quebram, mas a gente faz a manutenção. Foi feito recentemente a manutenção das macas. Estamos também partindo para a compra de macas, já prevendo o maior consumo agora no Carnaval. E em relação às obras, certo? As rotas de fuga, que inclusive só tem uma, que isso aí é um problema antigo, a base do SAMU está ali naquele prédio, há mais de 10 anos, a gente sabe, com aquela única saída. E, recentemente, o nosso quadro da engenharia está se reunindo, preparou a planta, porque aquela planta é de um prédio único que trabalha junto com a fazenda, para que pudesse apresentar junto ao bombeiro uma proposta para aprovação. Aí o Coronel Albuquerque já está trabalhando nesse projeto, não sei se ele já deu entrada formalmente junto aos bombeiros, mas ele está na execução do projeto. Com certeza já foi feita a vistoria lá pela equipe, a equipe já está planilhando para que possa dar entrada no projeto no bombeiro, certo? Em relação a Brites continua, o prédio da Brites de Albuquerque, ele está cedido ao Estado, assim como o prédio que foi o nosso Hospital Covid do Arte Coelho, ele está cedido ao Estado. Encaminhamos recentemente um documento para que fosse nos dado uma previsão de retorno desse prédio para que a gente pudesse planejar nossas ações voltadas para a maternidade. O vereador Jesuíno colocou também em relação a uma emenda recente, que até conversamos recentemente sobre ela. Eu coloquei que não tinha conhecimento, pedi que o planejamento levantasse o valor dessa emenda. Inclusive, marcamos uma reunião quarta-feira. Eu fiquei aguardando o vereador Jesuíno para a gente tratar dessa pauta da emenda, mas, infelizmente, a reunião não aconteceu, ele não compareceu. Mas assim que o planejamento identificar essa emenda, o senhor falou de falta de cadeira, de balança, nós temos inclusive uma ata de registro de preço finalizada de balanças de cadeiras e assim que for o planejamento confirmar a emenda, a gente vai poder executar imediatamente, porque a gente já está com o processo assinado. Entendeu? Assim que o planejamento confirmar a emenda, ok? Vamos lá. Em relação aos medicamentos, falta de medicamento não é uma pauta exclusiva de Olinda. A realidade é difícil, principalmente após a pandemia, porque os preços dos medicamentos estão variando bastante e todo o processo burocrático para a aquisição do medicamento, até que o medicamento chegue à população, ele é um processo complexo, nesse caso, nós estamos lançando processos licitatórios, mas está acontecendo ainda muitos itens desertos fracassados, como o Labanca até citou, aconteceu em 2021, em 2022 não tem sido diferente. Nós fizemos um processo de remédios controlados, onde tivemos 40 itens dentre desertos e fracassados. Então, numa licitação que a gente tem 100 e poucos itens, 40 itens desertos e fracassados, a população vai sentir. Mas isso é pauta constante da gestão. A gente vem se reunindo junto ao prefeito, tentando formar novas propostas. Prova tanta que não é um problema só de Olinda, que recentemente nós tentamos fazer a adesão à ata do COMUP, da AMUP,
E quando nós fizemos a solicitação, não conseguimos aderir, porque várias empresas já alegaram que não poderiam fornecer, porque o preço da ata já estava desatualizado. Então, você vê uma ata que é vinculada do próprio consórcio dos municípios de Pernambuco. Então, a gente está tentando adesão à ata, estamos lançando um novo processo licitatório que já está previsto de edital para lançar junto à Copal. E também dificuldades em relação à entrega nas empresas. Algumas empresas com dificuldade na entrega, e nós tivemos que partir mesmo para a linha de notificação, incluímos a procuradoria nas conversas junto à empresa, fizemos a primeira notificação, a segunda notificação para a regularização dessa entrega. Então, é uma pauta de discussão constante hoje junto à gestão, a gente vem se reunindo, a procuradoria vem acompanhando, a Copal está ajudando na celeridade dos processos, mas é uma pauta que a gente ainda não conseguiu vencer 100%. Mas a gente vem se dedicando bastante para conseguir colocar a medicação na ponta. Hoje, a nossa maior falta em relação a controlados e material de curativo. Em relação aos vigilantes, a gente está tendo algumas unidades, salvo engano, são 12 unidades, né, das nossas 57 equipes, 40 e poucos prédios, são 12 que estamos sem vigilante, porque os vigilantes vieram ao longo desses últimos anos se aposentando e a gente precisa realizar o concurso, né, que já está em fase de finalização, para que a gente possa substituir esses vigilantes. Em relação acho que a medicação eu atendi, vamos lá, a infraestrutura, né? Muitas unidades a gente está com problema de infraestrutura, que é normal dentro do cenário de equipamento de saúde que Olinda dispõe, são casas locadas, nem sempre apropriadas para a unidade de saúde, então são feitas adequações e são casas antigas. E nesse sentido vão necessitar sempre de manutenção em tempo hábil. Nossos equipamentos de saúde, nós temos muitos prédios e isso dificulta um pouco, mas nós já estamos com a empresa que está realizando a manutenção. Inclusive, nós estamos com 5 frentes de trabalho para dar celeridade a esses serviços, evitando a questão de sermos mais danificados na época de chuva. Então, isso está planejado dentro dos meses antes do período chuvoso para evitar maiores danos, e estamos com 5 frentes de trabalho, trabalhando tanto as questões elétricas quanto as questões de manutenção predial, e aí entra também na programação a unidade de Ouro Preto Jatobá, que é uma das que já está na programação, que alguém fez a solicitação aqui. Foi ótimo. Pronto, excelente. Então, a emenda já vai ajudar, já está no planejamento, eu posso enviar para você o mês da execução, que está com a engenharia, certo? E o custo também do serviço lá, previsto. Vamos lá. Em relação ao sítio dos Cajás, o médico já se apresentou segunda-feira, e uma notícia boa, né? Saúde é assim, é um desafio. Todo dia eu digo que a gente resolve um problema e chegam 3. A necessidade é muito grande da população, a gente sabe, mas o sistema é forte, é um sistema único forte que vem realmente para essa batalha diária, e nós conseguimos, hoje nós temos médicos em todas as unidades básicas de saúde. Isso é uma pauta que foi trabalhada aqui, durante muitas vezes eu fui indagada, e a gente viu a questão do salário, viu a questão do concurso, a gente conseguiu, fez uma melhoria salarial, insistiu, fizemos várias seleções, e hoje nós temos médicos em todas as unidades de saúde, e não só nas unidades básicas, como nós conseguimos colocar também clínicos nas policlínicas. Então, todas as nossas policlínicas hoje, elas dispõem de clínico geral. Isso é um avanço, né? A gente passou muito tempo sem clínicos nas policlínicas, e aí a área que não tinha unidade básica de saúde ficava sempre sofrida, né? Vamos lá. Em relação ao Olinda Mais Saúde, a gente sempre conta com a equipe por dificuldade orçamentária de montar uma nova equipe. A gente já tem dificuldade de compor a equipe médica dentro das unidades. Então, a gente ter um médico extra também é difícil. Hoje, a gente conseguiu compor todas as nossas unidades com médico. A gente pode avaliar dentro do orçamento de fazer uma contratação, se a gente tiver orçamento, de um médico exclusivo para o Olinda Mais Saúde, para evitar que os médicos saiam das unidades às quais eles são vinculadas. E também vamos estar iniciando a partir de 2023, a partir de janeiro, o ônibus móvel.
onde a gente vai estar fazendo consultas clínicas e, inicialmente, clínicas nas comunidades, para dar vazão a essa fila reprimida de clínico geral. Em relação aos especialistas, né? Em relação aos especialistas, a gente vem tratando aqui que não é fácil para nenhum município, para Olinda não seria diferente. A nossa rede de especializada, ela ainda é uma rede frágil e a gente, hoje, com a seleção, a gente conseguiu colocar mais um mastologista, mas a gente tem outras deficiências e outras solicitações. Existe a solicitação de neuropediatra, que a gente só tem realmente a nível estadual, as cotas. Existe solicitação de reforço de cardiologia, que a gente já colocou para o orçamento 2023, mas a gente esbarra também em uma questão, que é o nível salarial, certo? Em relação às especialidades dentro de Olinda. E que a gente acredita que vai conseguir vencer com o concurso que vai ser lançado agora em 2023, para trazer o vínculo desses profissionais especialistas. Em relação à Policlínica da Quarta Etapa Rio Doce, né, como um dos vereadores falou aqui, a questão burocrática, ela é difícil de se vencer, a gente que está dentro da gestão, a gente sabe. E nessa questão da Policlínica Quarta Etapa, o que aconteceu foi, de fato, a empresa licitada, contrato assinado, ela não conseguiu finalizar a execução da obra, então, nesse sentido, a gente teve que fazer uma nova licitação. Para fazer essa nova licitação, a gente teve que solicitar toda a permissão junto à Caixa Econômica Federal, que é quem está financiando a obra da Policlínica Quarta Etapa. Foi vencida essa etapa burocrática, nós finalizamos tanto a permissão junto à Caixa Econômica, nós já assinamos toda a documentação e já encaminhamos toda a documentação para a Copal, para confecção de edital e visto à Procuradoria. Então, acredito que o processo licitatório deve estar sendo lançado nos próximos dias. E em relação à cobertura de saúde da família, se a gente analisar nos últimos anos, mesmo diante de uma pandemia, Olinda não deixou de expandir, né? Diante dessas dificuldades de estar sem médico, mas a gente conseguiu abrir, a gente abriu 2 EAPs, que são equipes de atenção primária. Nós abrimos a equipe de saúde da família, como a Águas Compridas 3, como a equipe de Sítio dos Cajás. Então, hoje, Olinda ultrapassou os 50% de cobertura, que era tão discutido aqui nessa Câmara, e hoje a gente tem 66, alguma coisa, uma média de 66%. Então, foi um avanço mesmo diante de tanta restrição que a gente teve, a gente conseguiu seguir esse planejamento, e para 2023 não vai ser diferente, a gente continua na proposta de ampliação, na programação anual de saúde, existe uma programação para ampliação de atenção primária. E em relação à UPA Rio Doce, o processo licitatório, como foi informado há alguns meses aqui, ele estava aberto, na verdade era um chamamento público. O chamamento público foi realizado, a primeira fase foi finalizada, porém, uma empresa, houve um questionamento por parte da UPA, inicialmente só está com urgência adulto, né? O Tribunal de Contas acatou essa discussão da empresa e nós tivemos que cancelar o processo e realizar um novo processo licitatório, incluindo a pediatria. E esse processo hoje já está em fase de visto de edital junto à Procuradoria, né? Nós fizemos o possível para finalizamos ele com brevidade e acredito também que nos próximos dias ele deve estar sendo lançado, porque já está para a fase de visto junto à Procuradoria. Em relação também, é importante frisar os avanços, né? Nós temos hoje, em relação à odontologia, o odontomóvel, que vem fazendo um número de atendimentos bem adequado e vem trazendo benefícios para a saúde bucal da população. Conseguimos vencer a pauta do SAMU. Hoje a gente está com a equipe completa no SAMU, com todos os plantões com médicos no SAMU, assim como no SPA também nós temos os plantões, né? A Academia de Saúde Tabajara, que foi inaugurada aí, que é um espaço público para que a gente possa trabalhar a promoção à saúde, um espaço excelente, né?
toda a rede de saúde foi informatizada agora nesse segundo semestre de 2022. Colocamos computadores em todas as unidades e também em todos os consultórios, para que a gente possa ter os dados com mais brevidade e, dessa forma, trazer mais recursos para o município, porque é através de produção que nós conseguimos mais recursos para o município. A questão da contratação dos médicos, como eu já citei aqui, a abertura também do ambulatório de pequenas cirurgias que vem sendo um sucesso na Policlínica de Ouro Preto e que a gente está expandindo agora para a Policlínica Barros Barreto. E também não poderia deixar de falar aqui da vacinação da polio, que foi um tema tão debatido recentemente, né, junto aos órgãos de controle, e Olinda foi um dos primeiros municípios de Pernambuco a conseguir alcançar essa meta, certo? Vacinamos mais de 95% da nossa população para polio, e não vai ser diferente com as próximas vacinas, né? Nós estamos trabalhando para que a gente consiga alcançar a meta. Eu acho que é isso, gente. Me coloco à disposição. Curativo. Falei sobre o curativo quando eu falei sobre as empresas que foram notificadas e que uma das nossas faltas, elas estão dentro das maiores faltas em relação aos controlados, que foram 40 itens entre desertos e fracassados, e em relação aos curativos, que a gente está tendo problemas junto à empresa que entrega e que a gente já realizou a segunda notificação, e caso ela não cumpra o prazo, a gente vai passar para a Procuradoria tomar providências. Então, vamos concluir, né? Concluir. Vou dar um minuto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, quero... Um minuto, senhor. Lembrar aqui a Vossa Excelência... Um minuto. Lembrar o vereador que é líder da oposição de mentira, porque não foi nada oficializado ainda. Enquanto ele não oficializar, ele não é líder e ele pode sentar com um grupo de oposição e determinar que vai ser o vice. Agora, para Vossa Excelência dar o tempo, Vossa Excelência vai conceder o tempo ao líder do governo, assim como o governo Lupes nomeou, oficializou aqui, ele como vereador Biai como líder e o irmão Biai como vice. Então, o vereador está aqui há 3 mandatos, sabe disso. Então, até enquanto ele não oficializar na mesa diretora, na pessoa de Vossa Excelência, então ele não é líder, não tem líder de oposição, nem vice-líder da oposição, só tem de mentira aqui. Obrigado, senhor presidente. Uma pena que o senhor tem um minuto, vereador. Não, também. Uma pena que o vereador está no 2º mandato e não sabe que o artigo 65... Quero que Vossa Excelência me mostre o artigo, no artigo da autoridade, o artigo e o parágrafo. Ao líder de qualquer partido. Eu quero que Vossa Excelência me mostre. Os 5 minutos. Eu sou líder do Cidadania. Sou líder do Cidadania. E o parágrafo, como vereador? Bruno de Melo é o vice-líder do Cidadania. Então, agora você está com Vossa Excelência está com o tempo. Deixa ele concluir. No artigo 165, o vereador está no artigo 165 do presidente. Vossa Excelência está com o seu regimento. Quanto no artigo 165 como no artigo 81, dá o direito de qualquer fala de 5 minutos, independente do debate, certo? E no artigo 81, dá o direito da fala do líder do partido de 5 minutos. Mas eu vou dar um minuto a cada vereador que queira falar, viu? Senhor presidente. Senhor presidente. O senhor está rasgando a nossa Constituição aqui da Câmara. Estou rasgando não, vereador. É porque também não está oficializado o senhor como líder também do governo. Do partido. Eu não recebi nenhuma notificação. Eu não recebi nenhuma notificação. O vereador que me antecedeu, o vereador irmão Biá, ele está com a razão. O senhor não foi oficializado. Está oficializado. Pronto, o senhor está como vereador e eu vou dar um minuto a cada vereador. Estou rasgando não. O que está oficializado é o vereador... É o vereador Severino Barbosa Biai. Pronto. Não, deixa ele concluir, ele tem um minuto, eu estou marcando. Só quero dizer, presidente, que é uma pena o que está acontecendo aqui nessa casa. O senhor mais uma vez rasga o regimento dessa casa e dizer ao vereador Biai que... O senhor toma a maneira que o senhor quiser, o senhor toma a situação cabível que o senhor quiser tomar. Se eu estiver rasgando, eu vou responder porque estou rasgando. Certo. Também, se eu não estiver rasgando, eu abro um conselho de ética contra você, como falsidade, viu? Tá certo. Quero dizer, pelo que foi falado aqui pelo vereador Biai, primeiro que eu não tenho nenhum problema, certo? 2017, 2014, 2016... tivemos discussões aqui, eu fui ao seu gabinete até pedir desculpa pelas discussões. Agora, em 2017,
Eu fui xingado aqui, xingaram minha mãe, ele xingou a minha mãe. Quem bate, esquece. Quem recebe, não esquece. Então, e não teve a humildade de me pedir desculpa. E oposição em situação, como já disse, é contraditório. O vice-líder era oposição e era pau o tempo todo. Hoje está na base do governo. O líder era pau o tempo todo quando era vereador aqui junto com o atual prefeito. Pau em cima do prefeito. Né? Discussões entre eles. Hoje é o melhor prefeito. Então existe a contradição. É feito casamento a político. Estamos bem hoje, a gente discute, separa. Quando está casado, geralmente você fica quieto na sua, mas depois que passa, acaba, a gente discute. Então, peço que o senhor conclua, vereador. Dizer, presidente, que mais uma vez fico triste com a sua colocação aqui na casa, porque para mim é uma falta de respeito grande com os vereadores, passando por cima do regimento interno dessa casa. Uma falta de respeito é você não estar oficializado em nada e querer dizer que eu estou rasgando o regimento. Eu quero que você lê o regimento, o 65 que você falou, que ele diz que você só tem direito na ordem do dia. Não dá direito em RDQ, não. E está concluído. O artigo tem mais algum? O artigo 81 tem mais algum direito que em qualquer fala, senhor presidente. Já concluiu, vereador. O senhor já falou. O artigo 81 dá direito em qualquer fala, vereador, não na ordem do dia, senhor Castelo. presidente. Valeu o regimento. Senhor presidente, eu acredito que, infelizmente, a secretária Luciana ela não respondeu, né, todos os questionamentos que eu trouxe. Acho que abordou algumas questões sobre a maca, sobre o Beach de Albuquerque que está no estado, mas não houve aprofundamentos devido, e eu acho que é muito triste, né, a gente concluir esse ano reconhecendo que a saúde de Olinda está precarizada. Eu acredito, secretária, que não só a fala da oposição, mas muitas falas da base do governo demonstra que, infelizmente, há uma certa satisfação que precisa ser revista de maneira urgente, né? O líder do governo falou, até se referindo ao vereador Jesuíno, né, que ano que vem a Raqueleira vai ter um desafio muito grande, né, que de fato é algo que a gente precisa entender como funciona a gestão pública, né? Só que precisa frisar, Jesuíno, que o governo do Lupercio já está há 6 anos e não há mudanças efetivas para a cidade de Olinda, né? Então, que a gente consiga também conceber. E finalizando, senhor presidente, eu gostaria de dizer que muitos dos questionamentos que eu trouxe, que eu concluo, secretária, falando que infelizmente não houve respostas, é porque, além de provar diversas deficiências dentro da cidade, eu reconheço que muito da sua atribuição enquanto secretária é limitado porque, infelizmente, tem muitas questões que não versam sobre a sua responsabilidade. A responsabilidade que eu jogo no colo tem nome, que é do prefeito Lupercio, que não dá estabilidade... Concluindo, vereador. Que não dá estabilidade ao seu corpo secretariado, porque quem entende de gestão pública entende que tem que ter critérios e metas do começo, do meio e do fim. E, infelizmente, a gente não tem secretários estáveis dentro da cidade, que tenha autonomia e que possa trabalhar para poder transformar a população, porque, de fato, não são meses, são anos. E não há nenhum corpo secretariado que consiga ter essa autonomia e consiga manter-se no espaço, porque a função do prefeito Lupercio é desestabilizar e de tornar cada vez mais as políticas dentro da cidade precária. E isso é reflexo de uma má gestão que precisa urgentemente ser superada. Senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Biai agora. Senhor presidente, a gente acaba de ouvir o oposicionista das esquerdas, como ele disse, falou para mim anteriormente. Gostaria de dizer que provavelmente o vereador Jesuíno se equivocou no artigo 165, porque o artigo 82 do regimento é que dá o direito ao líder da bancada a ter 5 minutos quando citado por outro vereador. O artigo 82, pode ir no regimento, e não o 165, tem outra conotação. E quero dizer, o vereador também, que eu sou uma pessoa, modéstia à parte, de altamente urbana, e não tenho nenhuma dificuldade em diluir ou acabar com esse clima de animosidade, que isso não leva a nada. Então, se Vossa Excelência provavelmente, e eu creio que interpretou de forma equivocada lá atrás, eu peço desculpa até de público aqui agora pela interpretação de Vossa Excelência e não pela minha colocação, que eu creio que foi mal interpretada por Vossa Excelência. E esse clima de animosidade, de minha parte, meu amigo, não tem nenhum milímetro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo, o vereador Jojo Guerra. Obrigado, senhor presidente.
Eu quero ampliar aqui, falar aqui a casa, que eu respeitei os 7 minutos que o presidente me deu. Então, doutora Luciana, secretária, eu queria só pontuar a minha fala e sugerir as sugestões que não deu tempo, questão de respeito do tempo, era justamente essas sugestões de fazer concurso público dos ACS, né, fazer concurso de agente de saúde após, segundo os próprios profissionais, muitos agentes já estão idosos, né, impossibilitados de estarem nas ruas. Eu queria que pontuasse isso aqui, para a gente dar respostas pessoal. Verificar e melhorar a questão de marcações para os especialistas, que a gente, todo mundo aqui, eu acho que a maioria dos vereadores falaram sobre isso, fechar parceria com as clínicas privadas da própria cidade para poder suprir essa necessidade, que é como eu falei, que realmente é muita gente perdeu seus planos de saúde, e tem um projeto de PPP, né, que se tem um recurso, graças a Deus, tem como também ajudar. Essa é a minha fala, muito obrigado, para pontuar isso aí. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? O vereador Vladimir Labanca. Eu me sinto também contemplado com a resposta. Queria saber efetivamente com relação ao medicamento que estava acontecendo e também só para a gente não ser chato, né? Só cobrar, elogiar aí essa questão dos médicos no posto de saúde. Muito importante, a gente cobrou bastante no mandato passado, todas as RDQ. Fui questionando aqui, né, Denise? E hoje vocês estão conseguindo atender essa meta. Agora tem outra meta, que é conseguir, diante dessa burocracia toda que existe, tentar colocar remédio no posto de saúde para a população ser bem atendida. Mas a gente reconhece realmente a saúde de quando eu cheguei para hoje, melhorou, mas precisa melhorar mais. E a gente é cobrado, a gente tem que cobrar também. E queria dizer para alguns colegas aqui que o meu mandato, quem me elegeu foi o povo de Olinda. Eu não subestabeleci procuração para ninguém. Então, a gente aqui é muito... A gente traz aqui o sentimento do povo, né? A gente colabora, a gente cobra. Eu acho que, inclusive, o sucesso da gestão nos primeiros 4 anos foi porque foi isso. Foi parceiro, foi resolvendo um problema aqui, outro problema aqui, e a população, os vereadores abraçou no final, ficou com ele a maioria, e a população também reconheceu. Mas é o papel da gente. O papel da gente é fiscalizar, é olhar lá a Constituição Federal, cobrar, estar em cima, propor leis. Então, esse negócio de situação, oposição não funciona comigo. Eu sou a população de Olinda. Obrigado, senhor presidente. Próximo, vereador Tostão. E eu? Só queria agradecer a secretária Luciana. Me sinto contemplado, viu? E quero parabenizar mais uma vez a senhora pelo trabalho, com toda a dificuldade que tem. A verba foi cortada, o que chega na Secretaria de Saúde, eu vejo, e eu conheço o trabalho de você, porque a gente vem fazendo essa parceria junto no bairro de Ouro Preto, e vocês têm ajudado muito, pessoal, no bairro de Ouro Preto. A gente solicitamos médico que estava faltando no bairro, imediatamente foi tomada as providências. Claro que tem algumas coisas ainda para se fazer, mas eu espero, Luciana, no próximo ano, com a mudança do governo federal e do governo estadual, que possa chegar mais verba aqui para a cidade de Olinda, que a gente possa se unir para lhe ajudar, para trazer mais verba para a Secretaria de Saúde, porque com toda a dificuldade do mundo, você vem fazendo um trabalho belíssimo, não é? Não é por acaso que você voltou. O prefeito reconheceu que precisava de uma secretária como você. E quero parabenizar também que uma secretária boa, que vem fazendo um trabalho bom, precisa de uma parceira boa. Eu quero parabenizar a sua parceira aqui, a doutora Eugênia, que vem fazendo um trabalho também muito bom, né? Então, a gente
a gente tem que elogiar. Com toda a dificuldade, vocês vêm fazendo muito mais. Vereador, peço que o senhor muito mais pela cidade. Então, pelo menos para o nosso bairro, para Ouro Preto e os demais bairros ali, mesmo com toda a dificuldade, a gente vem passando, vocês vêm fazendo um trabalho belíssimo, que tem muita gente que não reconhece, e que com certeza no próximo ano vai ser melhor ainda, porque eu acredito que chegará a verba do governo federal e do estadual para a gente junto aqui, Secretaria de Saúde e os vereadores da casa, tá junto fazendo um trabalho bonito pela cidade. Próximo vereador, a vereadora Denise Almeida. Quero agradecer, me sinto contemplada com a resposta aqui da nossa secretária, mas quero dizer que eu sou bancada desde 2017. Não preciso de pombo-correio para levar nada para o prefeito, porque eu sou mulher o suficiente para assumir o que eu faço e o que eu falo. Portanto, fui eleita por 3.131 votos. E sou questionada. E a forma de questionarmos aqui a secretária, ou seja, qualquer que seja secretário, é uma forma de defendermos mais ainda e mostrar o trabalho que o nosso prefeito tem desempenhado aqui nessa cidade. Portanto, quero deixar aqui muito bem claro, muito aqui registrar isso para todos os vereadores e vereadoras e todos aqui presentes, que eu não preciso de ninguém para me representar, porque eu já tenho o meu advogado. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Tem mais algum vereador? Presidente, rapidinho. O vereador Felipe Nascimento. Vai ter o título de cidadão aqui, ninguém almoçou, o pessoal está esperando lá. Vou ser bem breve, né? Eu quero parabenizar a secretária. Eu sei que a secretária tem desafios diários, né? E fique tranquilo, secretária. A gente sabe que a oposição, né, está sempre em busca de mídia, mas a gente sabe também que a bancada está sempre em busca do melhor para a população de Olinda. A gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Senhor presidente. Qual vereador? Vereador Flávio Nascimento. Estou muito satisfeito com a apresentação. Eu queria também pegar um pouco da carona do meu amigo Biai aqui. Bancada é bancada. Eu estou aqui para ajudar ao governo e as pessoas que precisam da gente. Quero agradecer também a Júnior Lira, que tem dado suporte excelente nas vezes que procurei, um excelente secretário desta Câmara, e aos demais funcionários dessa casa. Quero também registrar também o amigo Alexandre, que vem fazendo um excelente papel lá. Sei da dificuldade que é, porque é muito fácil você criticar aqui, mas se coloque no lugar das pessoas que estão lá. A gente tem que, antes de cobrar alguma coisa, tem que se colocar no lugar das pessoas. Eu quero dizer mais uma vez, secretária, você é corajosa, porque você voltar, usar o menos e fazer o mais, a senhora está de parabéns e a toda a sua equipe. Um abraço a todos. Tem mais algum vereador? O vereador Everaldo Silva. Eu quero dar mais uma vez parabéns aí à secretária Luciana e toda a equipe pelo trabalho que vem desempenhando aqui à frente da Secretaria de Saúde e dizer que nós estamos juntos aí nessa luta, sempre buscando oferecer o melhor atendimento possível para as pessoas de nossa cidade, viu? A gente reconhece todo o trabalho que vocês têm desempenhado, a luta é grande, mas o esforço de vocês é maior. Então, de parabéns. Senhor presidente, para finalizar, eu peço o tempo da bancada, se for possível, 1 minuto. Senhor presidente. O vereador Irmão Biá. Obrigado. Só para finalizar, vereador Felipe Nascimento, quero dizer aqui a Vossa Excelência e a todos, e ressaltar aqui as palavras do meu amigo e companheiro Flávio Nascimento. Bancada é bancada, oposição é oposição. Irmão, vamos Quem fica no muro é lagartixa. Nem me lembrei que o senhor já falou já. Obrigado. Então encerrou. Então, tem mais algum vereador que não falou? Então, vamos encerrar a RDQ da Saúde e agradecer a secretária Luciana, a Eugênia e toda a equipe. Obrigado e fiquem com Deus. Vou encerrar agora e vou só o título de cidadão 10 minutinhos para poder a gente ir lá para o outro lado.